Maurivan Galdino Costa falando. Você está no programa O Evangelho é Sobrenatural. O Evangelho é sobrenatural porque não conta histórias, faz histórias, é real, funciona. Você crê que existem anjos? Você crê que Deus envia os seus anjos para nos dar livramentos? Livramentos maravilhosos que escapam às explicações humanas, naturais e policiais? Pois bem, nesse programa você vai ouvir algumas histórias minhas, reais, verdadeiras, que vão falar de livramentos e eu gostaria de compartilhar com você. Eu vou contar apenas 3 histórias muito preciosas na minha vida, que me ocorreram com livramentos maravilhosos. Mas houve muitas outras histórias na minha vida, houve muitos acontecimentos que estão marcados no meu coração, que provam o cuidado de Deus na minha vida e o sobrenatural de livramentos em minha vida. A primeira história que eu vou te contar aconteceu no dia 15 de novembro de 1994, faz um tempinho. Meu filho do meio, Maurivan Júnior, nasceu no dia 3 de outubro de 94 e nós estávamos numa cidade, morávamos numa cidade chamada Garanhuns, lá em Pernambuco, no agreste de Pernambuco, e fomos numa cidade chamada Tupanatinga, no sertão de Pernambuco, para buscar uma sobrinha minha que iria nos ajudar, nos auxiliar no cuidado do nosso filho, visto que nós já tínhamos uma outra filha, a primeira filha, de 2 anos de idade, e então teria que ter alguma ajuda. Minha irmã foi num carro, num F1000, cabine simples, e eu fui na carroceria. Naquele tempo a gente valia tudo, né? Nós fomos na carroceria, fomos até aquele lugar, na cidade do sertão, a 180 quilômetros de onde estávamos. Ficamos lá, trouxemos nossa sobrinha. Na volta começou o que eu vou te contar agora, um grande livramento. Na cabine estava lá minha irmã dirigindo, Nilda estava dirigindo, minha mãe, uma cabine simples, uma cabine única. Minha irmã dirigindo, minha mãe, minha esposa Isabel, nossa filha Clarissa, de 2 anos, o nosso filho recém-nascido, Maurivan Júnior, e a nossa sobrinha, que a gente havia ido buscar para estar conosco naquele tempo, como eu já falei. E eu estava na carroceria, já não cabia mais lá dentro, né, na cabine do carro. Quando de repente, isso era mais ou menos umas 5 horas da tarde, e nós não sabíamos que naquela rota, uma rota que tem muita plantação de drogas e tal, e muito roubos de carro, especialmente carros a diesel. E nós não sabíamos. Depois nós ficamos sabendo que as pessoas que moram naquelas redondezas, que têm sítios, fazendas, chácaras, quando passam das 5 eles não viajam mais, deixam lá e esperam para outro dia para viajarem no sol brilhando. E então estávamos lá depois das 5, quando de repente sai do meio do mato, do matagal, um Del Rey com alguns homens armados, e eles começam então a nos perseguir. E aí a F1000 era turbinada e vai, apesar de ser mais pesado, minha irmã com toda velocidade, aquele carro atrás da gente, vai com toda velocidade, aqueles homens armados e tal. E aí, mas só que chega um momento em que chegou uma serra, o carro Del Rey era mais leve, e também geralmente Del Rey é 1.8, 2.0, e é um carro potente também, e leve. Quando chega na Serra do Tará, é uma serra que fica quase perto de Arco Verde, uma cidade lá do sertão de Pernambuco. Quando chegou na Serra do Tará, uma serra muito íngreme, então nós perdemos distância para o Del Rey. Nisso eu estava na carroceria, um dos rapazes, um dos bandidos, então coloca a mão pela janela e uma arma e aponta uma arma bem em direção a mim, ao nosso carro, aponta a arma já para atirar. E quando ele aponta a arma, eu aponto meu dedo. E ele apontou a arma, eu apontei meu dedo. E eu disse: Senhor Deus, estes homens são malignos. E em nome de Jesus, eu amaldiçoo este carro e a intenção deles agora, em nome de Jesus. Naquele momento, queridos, o carro deles bateu, fundiu o motor, fez um barulho, uma fumaça que subia pelas nuvens ali, o barulho grande. Até hoje eu tenho a minha visão, eu estava de frente, eu tenho aquela visão maravilhosa do carro deles fundindo o motor, um barulho terrível, um grande livramento do Senhor sobrenatural, porque Ele apontou a arma, eu apontei meu dedo. Eu lembrei de um texto da palavra de Deus em Isaías 54, no versículo 17, que diz:
nenhuma arma contra ti prosperará. Esta é a herança dos meus santos, diz o Senhor. Foi tremendo aquele dia. Em outro momento, já aqui em São Paulo, eu vou contar 3 histórias, como eu disse, do mesmo tema, de livramentos. Anjos do Senhor que a gente nem vê, estão ali nos abençoando, nos protegendo. Estávamos entrando, cheguei de um culto em Ribeirão Pires e moro aqui em Santo André, São Paulo, e chegamos na madrugada, era uma segunda-feira, já era então a terça, a madrugada da terça, o culto demorou e a gente também ficou por lá conversando, era uma noite chuvosa e morava ali numa rua, e quando, aqui do bairro aqui de Santo André, quando nós entramos, eu estava com uma Paraty emprestada do meu cunhado. Quando abri a garagem, né, saí, não era automático o portão, abri, ferrolho, abri e fui entrar com o carro. Entraram 3 ladrões juntos conosco. Era a madrugada, já perto de 1h da manhã, e chuvoso, os bandidos entraram, e um deles me rendeu, me colocou na parede com uma arma. Nisso estava minha esposa dentro do carro e os nossos 3 filhos, né? Os nossos 3 filhos no carro. 2 estavam dormindo, a Clarice estava bem acordada. E quando os bandidos anunciaram o assalto, eu olhei para eles e disse assim: os demônios que estão em vocês, eu amarro em nome de Jesus. Aquela palavra, o amarrar aí, é espiritual, não é amarrar com corda, é neutralizar, é inutilizar as ações de demônios. Lembrando que demônios eram anjos e se tornaram demônios porque se rebelaram contra Deus. E eles ficaram parados como estátuas, 3 bandidos. Ficaram parados e eu comecei a falar para eles: olha, tudo que eu tenho aqui pertence ao meu Deus e nada do meu Deus será roubado, a não ser que Ele permite, e Ele não vai permitir, porque Ele me guarda. E eles ficaram parados como estátuas. Eu lembro como se fosse hoje, começou a derramar lágrimas. Disse ele que era desviado de uma igreja evangélica, desviado da fé, e eles começaram a recuar, a se afastarem com medo daquela palavra, porque eu amarrei os demônios, porque todo ladrão, toda pessoa má, ela está possessa de demônios. É a parceria, ela com os demônios que atuam na mente, no coração, nas palavras, na vida delas. Eles então ficaram ali, mas começaram a recuar e foram embora. Minha esposa ainda deu de presente um CD para eles ouvirem. E eu disse, enquanto eles se afastavam, eu disse: olha, se vocês quiserem vir almoçar comigo amanhã, na verdade não seria amanhã, seria no mesmo dia, né, porque era 1h da manhã. Se vocês quiserem almoçar comigo amanhã, disse eu, podem vir, eu quero falar de Deus para vocês. Infelizmente eles não vieram, ou felizmente, eu não sei. Para mim é infelizmente, porque eu gostaria muito de falar de Jesus para eles. E eles foram embora com medo. Isso significa, queridos, o sobrenatural de Deus. O mundo espiritual é tão poderoso, tão maravilhoso. Quando eu contei essa história, as pessoas perguntaram: mas você é louco? Você não teve medo deles atirarem você, matarem? Você estava com filhos, com a esposa? Eu disse não, porque a Bíblia diz. Então eu citei novamente o texto, Isaías 54:17. A palavra de Deus diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Eu disse: bom, mas se eles atirassem em você? Já vi tantos casos de pastores e crentes que foram assassinados, levaram um tiro. Eu disse: bom, se eles atirassem, eu ia chegar no céu e ia dizer: eu morri crendo. Bom, eu estou aqui no céu porque eu morri crendo. Não crendo na palavra, mas realmente a palavra de Deus, como diz a própria Isaías também, jamais voltará vazia, mas ela cumpre o propósito. A palavra de Deus não volta vazia. Foi tremendo, meus filhos têm essa experiência, mesmo os que estavam dormindo. A Clarissa, que estava acordada, era pequenininha, mas tiveram essa experiência de que Deus é real e que existem anjos e demônios ali no decorrer da nossa história. Essa é uma história que me marca. Uma outra história nesse mesmo tema, nesse mesmo segmento, aconteceu há poucos anos atrás, também meus filhos já grandes. Eu estava só, eu e minha esposa, nós fomos para Osasco, na igreja do pastor Herbert, para falar no encontro de casais. Foi um dia 10 de junho do ano que eu agora não me recordo, mas faz uns 4, 5 anos atrás. Nós fomos lá para falar com os casais, porque dia 12 de junho, dia dos namorados, eles fizeram um sábado que caiu dia 10, num sábado, dia 10 de junho.
Nós falamos e ficamos ali. Eu não conhecia Osasco, foi a primeira ou a segunda vez que eu havia ido lá, estava lá no GPS. O culto foi um sábado à noite, depois da palavra, teve comes e bebes e gincana, e foi muito legal. Sei que nós saímos de lá da igreja de Osasco, do Jardim Veloso, é um bairro lá de Osasco, saímos de lá umas 11h30 da noite e tal. Então eu coloquei no GPS e fui, só que o GPS às vezes leva a gente para uns lugares meio estranhos. E especialmente se a gente não souber ler o mapa, se não souber ver, ouvir direito as entradas à direita e à esquerda que eles mandam. E eu estava lá já num lugar meio esquisito, daqui a pouco minha esposa está lá, nosso carro não tem isso filme, minha esposa lá olhando o celular e eu do lado, daqui a pouco, um cara com uma arma bem grande ali, bate no vidro, cara de moto, do lado, no escuro só ele, não tinha garupa, só ele bate ali no vidro com uma arma no vidro. Eu olhei para ele, olhei bem para os dele, ele bem perto, ele com a arma apontando no vidro, fechado ali, ele mandando abrir, né, com a arma. Eu olho para ele e disse a mesma palavra que eu disse para os rapazes lá em Santo André. Eu disse: os demônios que estão em você, eu amarro em nome de Jesus. Acelerei o carro e fui, e prossegui. Olhei pelo retrovisor, a moto dele não saía do lugar. A moto dele não saiu do lugar, até porque se saísse ele ia me perseguir. Tentou, o anjo do Senhor parou aquela moto. Tenho certeza, eu não tive a visão, mas que o anjo do Senhor pega ali e segura aquela moto, ele roda, a moto não está com motor bom, a roda, mas não anda para o lugar. Tenho certeza que o anjo do Senhor guardou ali. Essas são 3 histórias bem interessantes que eu quis compartilhar com você sobre o evangelho que funciona, a palavra de Deus que não é teoria e que Deus manda anjos para segurarem demônios, para nos livrarem de morte, de balas perdidas, que na verdade são balas achadas, porque acham bem as pessoas que os demônios querem que achem, como crianças, como famílias, destruindo famílias, porque o diabo veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Deus os abençoe, continue crendo no Senhor, vivendo o evangelho pleno, vivendo o evangelho de milagres, porque esse o objetivo deste canal, é fazer com que você viva esse evangelho pleno. Nosso programa vai ter muitos convidados, nós vamos chamar homens e mulheres de Deus que vivenciaram esse evangelho que funciona, esse evangelho real. Você vai se deliciar em histórias e você vai, quem sabe, você será um desses convidados aqui para sentar comigo. Esse canal será muito conhecido, se inscreva nele, porque nós vamos falar nesse tempo de tanta gente com dúvida, que está perdendo a fé, que o evangelho é real. Deus o abençoe.